O Espírito do Senhor está sobre mim. A palavra de Deus fala desta autoridade. Como você tem vivido esta palavra na tua vida? Como o Espírito tem falado com você e o que você tem feito com essas coisas que o Espírito tem suscitado dentro do seu coração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal. Nós somos da comunidade Aliança de Misericórdia. Todos os dias também estamos colocando aí para você conteúdos novos para que você possa enriquecer na sua vida espiritual, conhecer um pouquinho mais sobre a obra. Vale a pena realmente se aprofundar. Quero também deixar aí para vocês na descrição os grupos de WhatsApp, para qual vocês podem entrar e assim vocês recebem também do meu canal e também as homilias diretamente no WhatsApp, ficando assim bem mais fácil, bem rápido para vocês acessarem esses conteúdos. Bom, eu quero pegar a palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao 30. Diz assim: naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O texto ainda continua falando, mas eu quero fixar um pouquinho neste primeiro ponto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esta relação que Jesus tem com o Espírito é muito bonita. Ou seja, o Espírito move o próprio Cristo, essa unidade. Deus ali na Santíssima Trindade, presente, vamos dizer assim, nesta relação de comunhão, né? E aqui de forma especial uma relação entre Deus Filho e Deus Espírito Santo, se fazendo um para que possa fazer aquilo que também o Pai quer, esta unidade completa. Mas se você deseja fazer aquilo que Deus quer, uma das coisas é, primeiro, ter a consciência que o Espírito de Deus está sobre você, que você é um batizado, que você tem uma autoridade, que lhe foi confiada também uma obra, que foi confiado um caminho, que passa no dia a dia. E essas inspirações vêm. E principalmente quando surgem situações em que fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui que não está no padrão. Tem alguma coisa aqui que talvez Deus está querendo falar. Desconfia daqueles acontecimentos. Esses dias tivemos um acontecimento muito interessante. Os missionários tinham saído, né? Estavam fora, e uma das missionárias voltando comunicou que tinha uma pessoa, nós moramos num sítio bem afastado, né? Então geralmente não passa muito movimento de carro ali perto do sítio. E acabou a gasolina de uma pessoa praticamente na porta do nosso sítio. E a pessoa não tinha gasolina. E aquelas coisas da coincidência de Deus, como a gente tem que colocar gasolina lá para colocar na roçadeira, né? Para passar no terreno, para tirar todo o mato do terreno, então temos lá nos galões de gasolina. Eu falei assim, pede ele para descer aqui, para que a gente possa colocar gasolina para ele chegar no posto. Estava perdido, chegou lá com o carro, estava com são duas pessoas, 2 homens, e nós pegamos e colocamos a gasolina. Só que aí no coração começa aquele incômodo, sabe? Aproveita, vai. E eu volto a dizer, o padre, embora está aqui falando com vocês, é uma pessoa bem tímida. Então, tá bom, vamos aproveitar. Então, e mover um coração que é tímido, né? Alguém que tem medo de errar, alguém que tem medo de não falar certo. O Espírito precisa realmente ter esta força, né?
mas ao mesmo tempo da minha parte é aquele desejo, né, profundo de poder responder ao Espírito, de poder responder a este mover. E aí vinha essa coisa, bom, vamos ver de onde ele está vindo, o que podemos fazer. E será? Eu falei assim, eu acho que Deus quer que reza por ele. Então, fiquei pensando. E aí, ele conversando, perguntei de onde ele era, o que ele estava fazendo. E ele tinha ido num retiro, em busca de uma meditação, de uma coisa mais zen, que estava ali perto, numa casa de retiro, e que acabou se perdendo, mas estava nisso aí, porque tinha passado um momento de estresse muito grande, tinha quase morrido por um estado de estresse que tinha dado nele, uma coisa mais grave, uma pessoa que trabalha ali com o SAMU também, então já trabalha no nível de alto estresse. Então tudo aquilo tinha acontecido uma perca na vida dele que estava sendo muito difícil para ele. E aí ele meio que partilhou isso e veio aquela voz, aquela consciência interior dizendo, agora reza por ele. Eu falei assim, olha, eu sou padre, você gostaria que eu rezasse por você? Poderíamos rezar aqui um pouquinho? E aí ele falou assim, não, claro, podemos rezar. Acho que também ficou um pouco sem graça, afinal de contas nós tínhamos ajudado ele. E aí a gente faz vamos dizer assim, um pedido, né, uma ajuda para ele, estende mais uma mão, ele realmente topou. Então começamos a rezar por ele, e aí começou Jesus a passear na história dele, fazendo caminhos de cura, realmente de restauração, de perdão. E aí ele voltou e disse assim, nossa, que coisa, né? Não foi à toa que nós viemos aqui, não. Encontrei com um padre mágico, até achei engraçada a expressão dele, encontrei com um padre mágico, para dizer, na verdade, porque Jesus começou a falar na vida dele e a mostrar, não mostrar para mim, mas mostrar para ele mesmo viu Jesus conversando com ele. E aí o que aconteceu? Ele achava que aquilo tudo era algo extraordinário mesmo, porque afinal tinha mostrado cura, direções, proclamações. Deus começou a fazer toda essa obra na vida dele e falou assim, olha padre, quando eu vier, no próximo vez no encontro, eu posso passar aqui? Eu falei assim, pode, vem aqui ficar conosco. E aí você vê o fruto, né? Ele saiu assim, realmente transformado dali. Acho que assim, foi mais eficiente do que o retiro que tinha feito. Lógico, tá poucos minutinhos com Jesus vale muito mais do que tudo aquilo que a gente possa fazer. E aí ele viveu essa experiência, saiu renovado, falando que vai voltar. E você percebe o seguinte, uma pequena voz, para te dizer uma experiência simples, no sentido de que cada um de nós pode viver com muita tranquilidade essas experiências. Eu tenho certeza que vocês vão colocando aí no comentário as experiências que vocês viveram, para dizer o seguinte, o Espírito está sobre nós e ele vai suscitando. Veio aquele toque, peraí, o cara acabou a gasolina na nossa porta. É muita coincidência. Deus quer algo. E aí você vai buscando interiormente e lendo os fatos para entender o Espírito que está sobre nós, o que ele está agora movendo, o que ele está fazendo, porque ele está fazendo a mesma coisa aí no seu trabalho, está fazendo a mesma coisa nos seus relacionamentos, o que ele está movendo, para onde ele está te direcionando. E essas intuições que vão aparecendo vão te criando um relacionamento com Deus. Às vezes você erra, às vezes não é, mas meu caro, eu sempre falo isso. Se você fez algo desejando fazer o bem e não criou frutos nenhum, viu que é de você mesmo, olha, talvez Deus, olhando para aquela criancinha que quer se arriscar nas mãos dele, Deus produzirá um fruto ainda maior do que se realmente tivesse frutificado aquilo. Ou seja, mesmo que depois a pessoa não tivesse feito a oração, mesmo que aquela pessoa não tivesse feito a experiência na oração e fosse realmente tudo da minha cabeça, Deus faria muito mais na vida daquela pessoa pelo simples fato de eu ter me lançado e desejado fazer o bem àquela pessoa. Deus utilizaria de outras formas, porque Deus se agrada pelo desejo do teu coração e o desejo de você mover-se pelo Espírito. E se você tem esse desejo, acaba que o próprio Espírito vai se movendo
pelo simples fato de você desejar, porque Ele é que realiza todas as coisas. E depois ele vai continuar, para a gente terminar nossa meditação, ele vai falar isso. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saiu da sua boca. E diziam: não é o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, aqui um outro ponto importante: eu, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Eu quero pegar esses últimos exemplos aqui, e de forma especial Naamã, para a gente ser bem sucinto. Naamã também teve dificuldades, mas um servo dele falou assim: banha-te no rio. Se o profeta está dizendo apenas, faz isso, banha-se 7 vezes no Rio Jordão, vai lá e faz. É tão simples. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? Ele falou assim: teria. Então, ele foi lá e fez o simples e recebeu. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito faz coisas assim maravilhosas, extraordinárias, mas muitas vezes é bem simples, muito simples. E você não precisa ficar pensando nas coisas sempre extraordinárias, porque o extraordinário começa com coisas simples, simples toques de Deus na sua vida. Preste atenção neles, eles vão aparecer muitas vezes na sua história e você não precisa disso, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero para a próxima meditação. Vamos juntos.